Olá, estou de volta aqui para estudar com você mais uma vez a Palavra de Deus e que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos nos ajoelhar neste momento para levar a Deus uma prece, para iniciarmos então este estudo que fala sobre o Espiritismo, um estudo composto por 23 perguntas e respostas. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, te agradecemos por poder mais uma vez estudar a Tua Palavra. E suplicamos, ó Pai, a unção de Teu Divino Espírito, porque trataremos agora de um tema muito sério, muito delicado. E muitas pessoas, Senhor, estão confusas, estão perdidas, estão sendo enganadas por espíritos demoníacos. E imploramos, ó Pai, a Ti, o Teu poder, a Tua intervenção, que o Senhor envie os Seus santos anjos para ajudarem, Senhor, aquelas pessoas que estão com dúvidas, estão envoltas em trevas, para que elas sejam libertas, ó Pai, de todo engano e de toda má influência de ordem espiritual. Abra os nossos olhos, ó Pai. Abra os olhos dos nossos telespectadores, para que eles entendam todo o tema que será tratado aqui. Te suplicamos essas bênçãos em nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Essa imagem que você viu aí, de capa desse estudo, é, em primeiro plano, o túmulo de Allan Kardec. E essa outra foto aí da imagem, né, dessa pessoa, é o próprio Allan Kardec, que é aí um dos maiores expoentes do Espiritismo. Esse túmulo dele fica em Paris, França, e segundo relatos é um dos túmulos mais visitados ali naquele cemitério e o mais florido, é onde o maior número de pessoas colocam flores. E isso indica a veneração que muitos têm por esta figura. Mas o que é de fato o Espiritismo? O Espiritismo é algo verdadeiro, é algo confiável? Vamos ver o que a Palavra de Deus vem nos dizendo sobre isso. Pergunta 1. Como é definido o Espiritismo? Então vamos aqui ver uma definição de um dicionário, que diz: doutrina cujos partidários pretendem comunicar-se com os espíritos dos mortos, por um intermediário a quem dão o nome de médium. Dicionário contemporâneo de Aulet. Temos aí uma outra definição. A crença daqueles que pensam que se estabelecem ocasionalmente comunicações entre os vivos e os mortos, que sobrevivem em algum outro modo de existência. Enciclopédia e Dicionário Internacional, W.M. Jackson. A verdade primordial do Espiritismo consiste na faculdade e possibilidade de o espírito voltar sob certas condições e comunicar-se com os que estão na matéria. N.F. Hawley, pregador espírita da Califórnia. Então temos aí essas duas definições, né? Creio que foi suficiente para compreendermos então o que seja o Espiritismo. Pergunta 2. Existia essa doutrina nos tempos antigos? Então agora vamos ver se na Bíblia já existem relatos sobre isso em tempos muito remotos, muito antigos. Em Levítico 19, verso 21, vem dizendo: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O aspecto fenomenal do Espiritismo moderno reproduz todos os princípios essenciais da mágica, feitiçaria e sortilégios do passado. Os mesmos poderes estão envolvidos, operam os mesmos seres. F.F. Morse, em Practical Occultism, página 85. Então, essas práticas, elas vêm de longa data. Elas existem há milhares de anos, né?
Pergunta 3. Como considera Deus os feiticeiros? Vamos ver como ele considera essas pessoas. E chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Malaquias 3, versículo 5. Então é algo realmente passível aí de uma punição terrível, de um juízo de Deus, né? Pergunta 4. Que diz ele dos ensinos dos agoureiros e encantadores? E não deis ouvidos aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe de vossa terra. Jeremias 27, 9 e 10. Então vemos aí claramente que os ensinos das pessoas que usam desses recursos, vamos dizer assim, né, são profecias mentirosas. Em certo aspecto, o que eles falam pode até se cumprir, mas o objetivo inicial, primordial, é o engano e afastar essas pessoas do caminho reto, afastá-las da verdade, né? Essa nota em nosso estudo vem dizendo: o reverendo F.B. Meyer, da Inglaterra, faz a seguinte advertência contra a sedução do espiritismo. Conheci várias famílias que foram levadas à desgraça por haver recorrido a clarividentes e médiuns. Há graves perigos nestas coisas, e quando os poderes ocultos são usados para fins egoístas, é possível que homens e mulheres sejam tomados de espíritos maus, como no caso da moça de Filipos. O povo é louco ao brincar com os rebotalhos do mundo espírita. Present Truth, de 7 de setembro de 1911. Então essa moça de Filipos aí é aquela que andava atrás do apóstolo Paulo dizendo: esse homem é servo de Deus, estes homens são servos de Deus. Tinha outro ali com ele, né? Então ela estava falando a verdade, mas ela estava sob possessão demoníaca. Ela era uma adivinhadora, né? Que era usada ali pelos os homens que controlavam ela para ganhar dinheiro com essas adivinhações, né? A continuação da nota vem dizendo aí: estou certíssimo de que todo o movimento chamado Espiritismo moderno acha-se nas mãos e sob a direção do Pai dos Espíritos Maus, ou seja, é inteiramente e sem qualquer dúvida diabólico. Dr. C. Williams, de Londres, Inglaterra. Então, vemos aí claramente que essas práticas elas não são de Deus, né? Elas são satânicas. E isso, hoje, em nossos dias, ficou claramente provado em um homem que se denominava aí João de Deus. Mas de Deus ele não tem nada. A casa dele lá espírita se chamava Casa Dom Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, para quem não sabe, foi o fundador da Ordem Jesuíta, que foi criada com o objetivo de implementar a Contra-Reforma, ou seja, fazer as igrejas protestantes se voltarem para o catolicismo, para o domínio do catolicismo romano, da supremacia papal. E esse homem demonstrou claramente que os espíritos que o comandavam eram espíritos demoníacos, porque ele fez coisas terríveis sob influência desses espíritos. Ele molestou milhares de mulheres, não sei se milhares, talvez centenas de mulheres. Isso ficou comprovado na justiça, né? E ele foi preso. E muitas outras coisas são feitas por influência desses espíritos sedutores, esses espíritos lascivos, esses espíritos diabólicos, demoníacos, perversos, maus, né? Pergunta 5. Antes da entrada dos israelitas em Canaã, que instruções deu Moisés no tocante a essas coisas? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha aí. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Deuteronômio 18, 9 a 13. Então vamos aí para algumas notas.
Quem quer que consulte médios ou com eles se envolva, ou quem quer que professe receber instrução ou comunicações dos espíritos de mortos, desobedece a esta clara instrução, colocando-se em terreno inimigo. Desde que Satanás proferiu a primeira mentira no Éden, ao negar que a morte seria o resultado do pecado, quando ele disse, né, certamente não morrereis, em face da própria morte, ele, agindo por meio do temor natural do homem à morte, pela aflição ante o pensamento de estar separado de seus queridos, tem buscado persuadir a humanidade a crer que os mortos não estão mortos e que os seres humanos não morrem. A idolatria, o ateísmo, o espiritismo, o ocultismo e toda sorte de falsos ismos dessa espécie, notar-se-á, tem em grande medida que ver com a morte. Isto em si mesmo indica a sua origem e deveria constituir uma advertência a todos para que os abandonem. Nunca com eles se intrometam. São de baixo e não de cima. Não importa quão prometedores ou agradáveis possam ser a princípio. São prejudiciais e destrutivos em sua tendência e, afinal, levam ao afastamento de Deus, à descrença de sua palavra e ao pecado. Prometem vida negando a morte e aparentemente justificam a mentira de Satanás no Éden por meio do ministério e das manifestações de anjos maus, que se apresentam como sendo espíritos de mortos. Num sermão sobre a impostura do espiritismo, o reverendo T. DeWitt Talmage disse: o espiritismo aproveita-se dos que estão fracos e mórbidos pela angústia. Perdemos um amigo. Nossa casa está em trevas, o mundo está em trevas, o futuro parece sombrio. Se em nossa rebelião e fraqueza tivéssemos a faculdade de comandar uma força e reaver nosso querido, certamente o faríamos. Quando estamos exaustos e vencidos pelo acabrunhamento e esgotamento, completamente abatidos de corpo, alma e espírito, apresenta-se o Espiritismo e diz: eis que eu abro a porta e ouvireis vozes. Assentai-vos em torno da mesa, bem quietos. Odeio o Espiritismo, porque se aproveita das pessoas quando estão enfraquecidas e esgotadas e mórbidas sobre os acabrunhamentos e tristezas da vida. Se o Espiritismo triunfasse, transformaria o mundo num pandemônio de carnalidade. É um sistema imundo e adúltero. Então está aí o que foi dito por esse reverendo, né? T. DeWitt Talmage. Só fazendo uma observação aqui que esse título, reverendo, não é uma coisa apropriada a se fazer, porque somente o pai e o filho são dignos de reverência, né? Mas esse religioso aí, ele disse claramente que esse sistema, o sistema espírita, se ele triunfar no mundo, o mundo vai se transformar num pandemônio de carnalidade. A experiência do João de Deus está aí para comprovar, né? Quanta carnalidade aquele homem praticou. Quanta paixão lasciva ele deixou correr solta aí, abusando de centenas de mulheres, né? E muitas pessoas aí que o veneram, que o consideram um grande homem, ficaram caladinhas quando todas essas coisas aconteceram, não falaram nada, ficaram caladinhas. São coniventes com essa depravação, com essa carnalidade, com esse sistema imundo e adúltero, como disse aí o It Talmage, né? Vamos para a pergunta 6. No regime teocrático de Israel, que lei havia relativa aos feiticeiros e aos que tinham espíritos adivinhos? Vamos ver que lei que existia, né? A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22:18. Olha, então ela deveria ser morta, né? Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Levítico 20, verso 27. Isto mostra quão perigosa e mortífera é aos olhos de Deus qualquer coisa dessa espécie. Então Deus abomina, Deus não suporta esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa é praticado por anjos que uma vez estiveram na presença de Deus, mas se rebelaram contra ele. E eles praticam todas essas coisas em rebelião ao governo de Deus, em oposição às verdades da palavra de Deus, que eles deturpam,
que eles distorcem para enganar os incautos no momento de maior fraqueza deles, no momento de dor, no momento de saudade aí dos seus entes queridos, eles se aproveitam desse momento. São seres realmente terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. E nós não podemos nos calar diante de tanta depravação que eles têm praticado e levado outras pessoas a praticar, ainda com um manto de santidade, de piedade, de honestidade e de coisa boa. Não tem nada de coisa boa nisso, né? Nada. Pergunta 7. Com que é por São Paulo classificada a feitiçaria e que diz ele dos que são culpados dessas coisas? Vamos ver o que Paulo vem dizendo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 20 a 23. Tá? Então você que está praticando idolatria e feitiçaria, tá? Todas essas coisas aí, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, todos que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pergunta 8. Que deverá fazer alguém se for convidado a consultar um espírito adivinho? Vamos ver o que essa pessoa deve fazer se ela for convidada a esse tipo de consulta. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Olha, tá vendo aí? Dos entes queridos que faleceram. E os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Olha, tá vendo o que eles fazem? Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Isaías 8, 19. E esse texto ele continua, dizendo, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles, ou nunca verão a alva, de acordo com outras traduções. Ou seja, é do reino das trevas, não é do reino da luz. Se eles estão indo contra a lei e o testemunho, ou seja, os 10 mandamentos e o testemunho das escrituras, dos profetas, abandona. Não existe luz nesse sistema de consulta. Será que nós vamos deixar de consultar a Deus para consultar demônios? Então, olha a gravidade dessas práticas. Vamos aí para a nota. Dando o sentido desse passo, diz o Dr. Adam Clarke, não recorreria uma nação ao seu Deus? Por que se interrogariam os mortos no que concerne aos vivos? Mas isso é exatamente o que o Espiritismo manda aos homens fazerem, interrogar os mortos naquilo que concerne aos vivos. É isso, Vamos para a pergunta 9. Que instrução dá a esse respeito o apóstolo João? Vamos ver o que ele diz. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, verso 1. Eu citei esse texto no estudo anterior, que fala sobre a maléfica obra dos anjos maus. Nós devemos provar os espíritos, porque tem muitas pessoas aí com manto de cristianismo, de religiosidade, que diz que abandonou o satanismo, que agora é um servo de Deus, de Jesus, mas estão ainda proferindo enganos, mentiras. Não foram realmente libertos. Eles estão disfarçados em meio aos cristãos para poder enganar. Existem muitas pessoas assim, tá? Tome muito cuidado. Nós precisamos provar os espíritos para ver se são de Deus. Porque muitos estão dizendo que são de Deus, mas estão apenas atuando como agentes disfarçados, tá? Agente duplo. Tome muito cuidado com isso. Isso não existe só em série policial ou em agências secretas aí dos governos. Não, no mundo espiritual existe isso. Agentes duplos. Eles dizem que abandonaram um lado, mas não, eles não abandonaram. Eles estão apenas disfarçados para enganar aqueles que querem servir a Deus. Então tome muito cuidado com isso. Pergunta 10 e última dessa primeira parte de nosso estudo. De que modo os devemos provar?
Vamos ver o que a palavra vem dizendo. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É porque não tem iluminação, segundo a versão trinitária, Isaías 8, verso 20. Então, se essas pessoas que dizem que abandonaram o satanismo, ou essas pessoas aí que dizem que consultam espíritos de mortos, se o que elas estão falando está contra os 10 mandamentos, tá? Inclusive o sábado, tem muitos aí que se dizem cristãos, mas menosprezam o sábado, desdenham do sábado, o 4º mandamento. É um dos mandamentos mais pisados pelo professo mundo religioso. Tá? Então, se o que eles estão falando estão indo contra a lei de Deus e o testemunho dos profetas, que é o testemunho amplo das escrituras sagradas, se o que eles estão falando está indo contra, por isso que nós temos que pesquisar por nós mesmos e provar se esses espíritos são de Deus. Se eles estão indo contra os 10 mandamentos e o testemunho das escrituras, podemos estar certos que eles não são de Deus. Por mais que eles contem experiências mirabolantes de coisas que aconteceram com eles e etc e tal, não podemos acreditar, não podemos crer. É certo que Deus, ele trabalha com as pessoas de acordo com a luz que elas receberam, né? E nós não podemos julgar, falar, ó, esse é falso, esse é verdadeiro, temos que ter cautela. Mas o fato é que muitas pessoas que estão aí dizendo que são servos de Deus, filhos de Deus, eles ainda estão no engano, não estão seguindo, né, o testemunho amplo dos profetas e a lei, como vem nos orientando a palavra de Deus. Então, na próxima parte deste estudo sobre o Espiritismo, vamos continuar entendendo um pouco mais a respeito deste sistema e do perigo que ele oferece àqueles que aderem a ele. Então, até a próxima parte de nosso estudo.